Érica Hilton já conta com o número de assinaturas necessárias para a PEC contra a escala 6x1 começar a tramitar na Câmara. O texto conta com 194 assinaturas no sistema interno da Câmara no início da manhã desta quarta-feira. Manifestações em diferentes cidades convocam o povo nas ruas para exigir seus direitos. Boulos chama esse modelo de trabalho de desumano e afirma que o fim da escala não vai destruir a economia, como tentam alegar a direita e a elite, que usam essa desculpa para perpetuar a exploração. CGU expõe farra de irregularidades e fraudes envolvendo emendas parlamentares, que financiam milhões em obras que sequer saíram do papel, e ONGs sem qualquer estrutura. Dino toma a frente, pressionando a Câmara dos Deputados e o Senado Federal a darem explicações. Antes de ver essas e outras notícias, se inscreva no canal da Mídia Ninja e ative o sininho para ficar por dentro das principais notícias da política brasileira. A PEC, que acaba com a escala 6x1, 6 dias de trabalho por apenas 1 de descanso, atingiu o número de assinaturas necessário para ser protocolada na Câmara dos Deputados. A iniciativa da deputada Érica Hilton, do PSOL, recebeu apoio de diversos partidos, incluindo siglas do Centrão. O texto conta com 194 assinaturas no sistema interno da Câmara no início da manhã desta quarta. A PEC agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça, onde será analisada e poderá ser modificada. Depois, passará por uma comissão especial e, finalmente, será votada no plenário da Câmara. O deputado Guilherme Boulos assinou a PEC de Érica Hilton, que prevê o fim da escala 6x1, prezando pela saúde e bem-estar das pessoas. Boulos afirmou que esse modelo tira dos trabalhadores o direito de descansar de fato, passar tempo com a família e ter uma vida com qualidade. Segundo o psolista, já existem experiências no mundo que mostram que, além de não prejudicar a economia, como a direita quer fazer crer, a redução da jornada de trabalho tende a melhorar a produtividade. Hoje, a proposta atingiu as 171 assinaturas necessárias para iniciar sua tramitação e precisa de um movimento da mesa diretora para enviar à CCJ. Obrigado, presidente. É indignante a gente ver a postura de alguns deputados que estão aqui em relação à PEC que propõe o fim da escala 6x1 de jornada de trabalho. PEC de autoria da Érica Hilton, a partir do movimento VAT, criado pelo Rick Azevedo. E é muito fácil você atacar o fim da escala 6x1 quando se tem tranquilamente uma escala 3x4. É muito fácil apontar o dedo e dizer que quem não quer trabalhar por 6x1, que se demita, que procure outro emprego, quando se tem tempo livre com a família, como todos aqui têm. Esse ataque que está sendo feito com palavras nas redes sociais é lamentável e só mostra o preconceito, a povofobia, a irresponsabilidade com os trabalhadores que vários aqui têm. O argumento de que isso vai atacar as empresas, destruir a economia, era o argumento que usavam há décadas atrás, ou um século atrás, quando se implementou o salário mínimo, ou as férias, ou o 13º. Tudo isso de direitos foi implementado e não se destruiu a economia. Aliás, a redução da jornada tem sido implementada em vários países do mundo sem redução da produtividade. Por isso, nós vamos procurar e dialogar com cada deputado e deputada que ainda não assinou a PEC para que assine até amanhã. E aqui eu estou falando de deputados que têm sensibilidade, que têm humanidade, alguns ainda não assinaram. Tem outros que nem adianta, porque sempre atuaram contra os trabalhadores. E eu tenho muita convicção, vou, partindo daqui, procurar um a um, de que a gente consegue essas assinaturas para protocolar essa PEC ainda essa semana. E a partir disso, que essa casa possa votar esse tema com rapidez. Essa casa que nos últimos anos aprovou tanta lei contra os trabalhadores, que possa, ao menos uma vez, aprovar uma lei que defenda os trabalhadores. É isso que nós vamos fazer, presidente, deixo esse apelo aos deputados e deputadas que têm sensibilidade, que têm humanidade, que têm compromisso com os trabalhadores do Brasil, que assinem
a PEC para que a gente possa protocolá-la até amanhã. Após pressão popular, a PEC de autoria da deputada Érica Hilton pelo fim da escala de trabalho exaustiva 6x1 já conta com 194 assinaturas. Partidos do PT e do PSOL lideram as assinaturas. No abaixo-assinado, o número de trabalhadores e apoiadores insatisfeitos com a atual jornada abusiva já soma mais de 2,5 milhões. A manifestação em prol do Movimento Vida Além do Trabalho será nesta sexta-feira em Brasília. Também serão realizados atos em protesto em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Vitória e Porto Alegre. O ministro Flávio Dino decidiu manter suspensa a execução das emendas parlamentares após a CGU apresentar um relatório com irregularidades nos repasses de verbas para ONGs. Dino também intimou a Câmara dos Deputados e o Senado Federal a se pronunciarem sobre os relatórios dentro de 10 dias. Logo após esse período, a Procuradoria-Geral da República terá mais 10 dias para apresentar uma posição. Segundo as auditorias, 7 ONGs beneficiadas com mais de 482 milhões de reais em emendas parlamentares entre 2020 e 2024 não têm capacidade para executar os projetos. A auditoria da CGU identificou fraudes e mau uso do dinheiro público nas emendas do orçamento secreto entre 2020 e 2023. Com Flávio Dino como relator, centenas de documentos foram enviados ao Supremo, que proibiu o uso das verbas por falta de transparência. A CGU encontrou divergências entre o repasse do dinheiro para os projetos e o cronograma de execução das obras. Os auditores examinaram 158 empreendimentos em 20 municípios que receberam recursos, onde 1 em cada 3 obras sequer havia começado. E 50% das 10 ONGs que receberam das emendas não tinham capacidade técnica ou infraestrutura para executar os serviços. O presidente Lula negocia incluir o Ministério da Defesa nas discussões sobre corte de gastos. A proposta é discutida há semanas de negociações com outros ministérios e gerou grande expectativa e polêmica. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que Lula pediu para incluir mais um ministério nas discussões, buscando reduzir as despesas do governo. Ele não revelou qual era a pasta, mas os bastidores apontam para a defesa. O Ministério da Defesa, responsável pelas Forças Armadas, enfrenta uma pressão crescente para reduzir seus custos. As despesas com a reserva militar subiram consideravelmente nos últimos anos, e o governo busca soluções para conter esse crescimento. Veja agora, trecho do deputado pastor Henrique Vieira em discurso na Comissão dos Direitos Humanos da Câmara nesta terça-feira, a respeito do fim da escala 6x1. Eu quero falar sobre a PEC da eliminação da jornada 6x1. É uma proposta da companheira de bancada Érica Hilton, que vem do movimento Vida Além do Trabalho, que é protagonizado pelo companheiro Rick Azevedo, e quero falar da absoluta justiça e da absoluta urgência desta pauta. Primeiro, porque essa jornada, presidenta, é uma jornada exaustiva e muito degradante. O nosso povo passa a maior parte do tempo trabalhando, muitas vezes em condições precárias, com um salário baixo e com pouco tempo para o seu descanso, para a sua família, para o seu lazer. Inclusive, defender esta PEC, na minha opinião, é em defesa da família e das famílias, porque as pessoas passam mais tempo na luta pela sobrevivência do que podendo desfrutar de comunhão com seus filhos, os netos com seus avós, visitando seus pais, suas mães. É menos tempo para si, para o sono, para o estudo, para o lazer e para o convívio familiar. Daí vem alguns setores e dizem que esta PEC é absurda, perguntam quem vai pagar a conta, a economia vai quebrar. Sempre que é para avançar num direito fundamental do povo trabalhador, tem esse terrorismo, como se a economia fosse quebrar. Basta lembrar da história. No período colonial e até mesmo no Império, como o Brasil vai funcionar sem a escravização do povo negro? Qual vai ser a compensação para os escravocratas?
Depois, na luta trabalhista, o 13º salário vai destruir a economia do país. A fixação de um salário mínimo vai destruir a economia do país. Quem vai pagar a conta do salário mínimo? Quem vai pagar a conta do 13º? É sempre esta lógica. Dá para fazer sim. Dá para reorganizar a escala de trabalho, dá para fazer um sistema de transição para que os diversos setores possam se adequar, e até o argumento de que trabalhadores mais descansados tendem a trabalhar melhor e produzir mais é um argumento que é válido, ou seja, é uma pauta justa. O nosso povo é sobrecarregado, explorado, precarizado, no subemprego, ganhando mal, esperando os intervalos da vida para, de alguma forma, poder aproveitar a vida. A exploração sobre o trabalhador, sobre o tempo do trabalhador, o suor, o sangue do trabalhador, nós precisamos enfrentar isso. Então, eu quero aproveitar, a presidenta Dayana sabe da minha caminhada aqui. Eu sou pastor, eu sou evangélico e eu defendo o Estado laico, eu defendo a pluralidade religiosa. Eu acredito que nenhuma doutrina religiosa pode se impor ao conjunto da população, pode ser mais importante que o bem comum, que o respeito à liberdade do outro e à Constituição. Feita esta introdução, e quem acompanha o meu mandato sabe do meu compromisso de vida com a diversidade, a pluralidade, a democracia e o Estado laico, eu tenho uma tarefa pedagógica também, presidenta Dayana, que é dialogar com a base cristã, que é, em sua maioria, trabalhadora precarizada da periferia e da favela. As pessoas que vão lotar as igrejas domingo de manhã, muitas pessoas estão na escala 6x1, ganhando pouco, trabalhando muito, com pouco tempo de convívio com as famílias e até para a igreja, para ir num chá da tarde, num ensaio do coral, numa escola bíblica, até tempo para boa convivência nas igrejas, a gente perde ou os trabalhadores perdem com uma escala de trabalho tão desumana. Portanto, eu também quero chamar esta base evangélica, católica na sociedade a pressionar a bancada evangélica aqui e a bancada católica aqui, para que possa cada deputado e deputada assinar essa PEC para ela entrar em tramitação e depois votar favoravelmente. Então, é um diálogo com os meus irmãos e as minhas irmãs que vão lotar as igrejas com sua fé domingo de manhã e que, em sua grande maioria, são trabalhadores e trabalhadoras que têm boa parte do tempo das suas vidas sequestrado por um trabalho massacrante. E, se me permite, eu quero até buscar uns referenciais bíblicos, insisto, para dialogar com as pessoas, não é para impor ao Estado ou sobrepor a Constituição. Essas foram as notícias do canal da Mídia Ninja.